Então eu vou começar a contar o caos da minha mãe. Esse caos aconteceu com a minha mãe nos anos 40, quando a minha mãe morava lá no litoral norte, aqui de São Paulo. Ela morava na época na Praia da Baleia, mas essa experiência ela teve na praia de Juqueí, que são pertinhos, sabe? Essas cidadezinhas, bem uma perto, são pequenininhas e é uma bem pertinho da outra. Então, e naquela época todo mundo se conhecia, né? Porque eram os vizinhos, apesar de os vizinhos serem longe, mas todo mundo se conhecia ali, porque eram poucas pessoas que moravam por ali. Então a minha mãe disse que uma comadre da minha avó chegou para minha mãe e para minha avó e pediu para ela ir ficar com ela lá na casa dela, porque ela estava grávida e já estava pertinho de ganhar neném, e pediu para minha avó ir lá para ficar lá na casa dela na última semana ali da gravidez, para minha avó ajudar no parto ali. E a minha avó, ela era comadre da minha avó, e a minha avó aceitou. Minha mãe, sabendo disso, minha mãe disse que não gostava de ficar em casa, então onde meus avós iam, disse que ela acompanhava eles. E quando eles não deixavam, ela fugia e ia seguindo eles. Então disse que a minha mãe pediu para minha avó deixou. Quando foi Oi? Oi, tá apontando alguma? Meu Deus, que será? Como ela tá aprontando. Então ela falou que aí ela pediu para a mãe dela deixou ela ir, ela foi com a minha avó. Então foi numa segunda-feira da Semana Santa. Na segunda-feira da Semana Santa, tudo, chegaram lá, diz que a comadre da minha avó, diz que ficou muito contente pela minha avó ter ido lá, né, para cuidar dela, para ajudar na hora do parto. E aí ficaram lá, tudo, passaram os dias lá. E a minha mãe disse que era um lugar muito bonito onde essa comadre da minha avó morava. Era um lugar bem, bem bonito mesmo. E a minha mãe ficou assim, porque disse que no quintal dessa comadre da minha avó tinha uma baita de uma cachoeira. Que bem assim, quase que do lado da casa, tinha uma cachoeira muito grande, porque caía de um morro alto ali, quase que que nem a mamãe falava, que nem uma serrinha. Imagina que paisagem linda, né? Então, e ela tinha uma queda d'água muito pesada, muito forte, que fazia aquele barulhão, e aquela corredeira, né, das águas ali também fazia um barulho ali entre as pedras ali. E a minha mãe disse que achou linda aquela cachoeira, muito bonita. Aquela cachoeira ali. Então minha mãe ficou maravilhada com aquela cachoeira por ser tão próxima à casa. E aí, porque a minha mãe já morou em vários lugares por ali, minha mãe morou perto de cachoeira, mas não com uma cachoeira no quintal, né? Então aí ela disse que foram se passando os dias, tudo. E aí, quando foi na noite de quinta-feira santa para sexta-feira santa, a minha mãe deduziu que seria meia-noite. A minha mãe foi dormir, e foram dormir. Naquela época, diz que se escureceu, já iam dormir, jantavam super cedo. Minha mãe disse que mais ou menos mais tardar que jantava era 6 horas da tarde, mas 5h30, 6 horas da tarde já jantava, escurecia, todo mundo ia dormir. Então, diz que naquela quinta-feira santa estavam, né, jantaram tudo e foram dormir. A minha mãe estava dormindo num quartinho ali com a minha avó, e ela disse que dormiu, pegou no sono tudo. E só que ela falou que acordou do nada, e ela estranhou o barulho. Cadê o barulho da água? Porque ela disse que a cachoeira, sendo tão próxima à casa ali da comadre da minha avó, então o barulho era bem alto. Eles tinham ali a presença daquele barulho, daquela água caindo da cachoeira, caindo ali bem alto. E quando ela acordou, ela disse
que tava um silêncio. Ela não falou, ué, que silêncio é esse? A minha mãe, né? Com 12 anos. Que silêncio é esse? Cadê o barulho das águas? E minha mãe já sentiu falta do barulho da cachoeira. Ué, cadê o barulho da cachoeira? Aí a minha mãe disse que, né, criança ainda na época, ela não tinha medo de nada, tudo. Ela pegou um lampiãozinho que tinha ali no quarto e foi em direção para fora ali do quintal para ver o que estava acontecendo, por que ela não estava escutando o barulho da cachoeira, mas da água da cachoeira cair. Então, aí a minha mãe chegou assim lá na porta. Imagina uma criança de 12 anos vendo isso. Então, chegou lá na porta e alumiou com o lampião na direção da cachoeira. A minha mãe era muito curiosa. Minha mãe era bem espoleta, sabe? Minha mãe dava susto nos outros, pegava esses sustos assim, se fantasiava de... Ela dizia lá com casca de coco e não sei o quê. E saco de estopa, né? E saía pra assustar os outros. Saía pra assustar os outros. Minha mãe era danadinha. Então ela disse que alumiou assim na direção da cachoeira e a cachoeira estava parada. Ela falou que estava um silêncio danado e ela falou que foi chegando mais perto ali da cachoeira ali, a água não corria, a água que estava ali, né, quando a cachoeira cai, a água ia correndo, a água estava ali parada, sem correr, e o silêncio também, que nem a mãe da Josi falou. Um silêncio que nem os bichinhos da mata faziam barulho nenhum. Tava um silêncio assim, e a minha mãe disse que ficou tão maravilhada com aquilo, tão maravilhada, porque ela nunca tinha ouvido falar disso, que a cachoeira congelava na noite de quinta para sexta-feira. E ela então disse que ficou ali observando a cachoeira ali paralisada. Ela disse que com a água parada no ar mesmo. Tipo assim, a água ia cair e antes que ela chegasse ali embaixo, ela ficou... Sei lá o que aconteceu ali. Que nem diz aí os entendidos. Será que foi falha na Matrix? Será que minha mãe naquela época viu ali uma falha na Matrix? Depois eu pensando, né? Os entendidos que assistem muito filme. Então, que tem disso, né? Pra mim, eu não acredito nessas coisas não. Tudo é sobrenatural. Então ela disse que a água ficou parada, sabe? Paralisada. E ela ficou, disse que maravilhada ali, que ela ficou talvez um pouco ali parada, em choque, mas não de susto, mas em choque daquele fenômeno que ela estava vendo ali, sabe? Ficou muito maravilhada com aquilo. Então a minha mãe disse que aí veio a minha avó veio e falou para ela: toda isso que você está vendo acontece toda, minha avó disse, meia-noite. À meia-noite, toda quinta-feira santa, à meia-noite de quinta, na hora que está fazendo a transição de quinta para sexta-feira santa. Falta 53 minutos para acontecer isso. Ai, pensou? Poder ver? Então, aí diz que minha avó falou, toda quinta-feira santa para sexta-feira santa, à meia-noite, a cachoeira, a minha avó já disse assim, a cachoeira congela. Então a minha mãe disse que ficou, né, perguntou assim para minha avó, mas por que isso acontece? Como que isso acontece? O porquê que isso acontece? Minha mãe é criança, né? Aí veio um monte de coisa na cabeça dela, mas a minha avó falou assim, vamos entrar, vamos entrar, que agora não é bom ficar aqui não, que não é bom, não vamos ficar mais aqui fora não. Vai, diz que a minha mãe ainda chegou e falou para ela assim, não, eu vou ficar aqui para mim ver a água voltar. Aí a minha avó falou, não, vamos entrar, vamos dormir, você já viu aí, então agora vamos dormir.
E aí a minha mãe foi para dentro da casa, entrou lá no quarto, deitou e dormiu. E aí quando foi uma certa altura, que nem minha mãe dizia, uma certa altura lá, já quase amanhecendo, minha mãe acordou também, do nada. Estava escuro ainda, mas a minha mãe falou que já devia estar para clarear, porque o galo já estava já cantando. Aí a minha mãe disse que escutou. Quando ela acordou, ela escutou já o barulho da cachoeira, né, caindo e a água correndo. Ela disse que aquele barulhão forte, né, aquele barulho que faz quando a cachoeira está caindo. E aí ela correu até a porta lá, abriu de novo. Como já estava quase clareando, ela falou que olhou e viu já a água correndo. A água já estava correndo normalmente. Então a minha mãe disse que essa experiência foi uma experiência muito linda que ela teve. E ela disse também que aí depois, chegando na casa dela, quando elas foram embora, ela disse que essa comadre da minha avó acabou ganhando o neném na sexta-feira santa. E aí ainda diz que minha avó e minha mãe ficaram ali ainda um tempo, ando a moça, né, até a moça se ficar legalzinha para fazer as coisinhas dela, tudo, cuidar do neném. E aí, quando a minha mãe foi embora com a minha avó, que chegou em casa, disse que minha mãe contou para o pai dela, contou que ela tinha visto, que tinha travar de novo. O que tinha acontecido. Então, aí o meu avô falou para minha mãe, ele falou: o que você viu é que foi a transição de quinta para sexta-feira santa. E sexta-feira santa é um dia santo. Então é um dia que tem que ter repouso, descansar. Porque os antigos, né, quando entrava a sexta-feira santa, eles não faziam nada, não trabalhavam. Tinha gente que até banho não tomava, só tomava depois das 6 horas da tarde da sexta-feira, né? Só tomavam banho depois das 6 horas da tarde. Então aí o meu avô falou para ela, é porque sexta-feira é um dia santo, sexta-feira santa é um dia que Jesus morreu. Então por luto ali a morte, né, Jesus sendo crucificado, acontece isso, as águas param. Elas param ali um tempinho, como se fosse prestando ali um luto a Jesus Cristo. Nossa, eu achei tão bonita essa explicação dele. E minha mãe disse que nunca esqueceu essa experiência aí, gente. Isso aconteceu em 1940. Minha mãe tinha 12 anos na época. Minha mãe era de 1928, é, né? E aí, então, eu achei... Quando a Josi contou o caso da mãe dela, eu gostei, porque eu lembrei desse caso que aconteceu com a minha mãe. E pena que ela não está mais aqui para dar outro, porque senão, se eu tivesse lido isso antes da Josi, se eu tivesse lido isso e a minha mãe ainda fosse viva, eu ia correndo contar: mãe, como é que... Conta mais detalhes ali do que a senhora viu, né? É que tentar puxar da mente dela mais coisa, né? A gente, tipo assim, minha mãe contava tanta coisa, a gente gostava de escutar tudo, mas a gente não se aperfeiçoava tanto, assim, em detalhes, né? Aí ficaram para trás agora, mas a gente era muito curiosa, então a gente sempre estava perguntando para minha mãe. Eu gostei muito aí desse caso aí. Senhor diretor, para de falar porque já estou ficando com medo. Tem cachoeira por perto aí, Vera? Tem alguma cachoeira por aí? Caramba. Ai, eu acho tão linda a cachoeira. Eu acho sombria. Acho muito sombria. Mas eu acho tão linda, tão linda. A Evelyn, gostei dos causos, interessante. É muito bom aí hoje os causos, gente. É relacionado à quinta-feira santa que já está se despedindo. Aqui não, porque eu moro no centro de Niterói. Tá vendo? Mas Rio de Janeiro tem belíssimas cachoeiras, né? Assim, mais pro lado do... tem lugares assim bem... Eu acompanhava, antigamente pelo YouTube, eu acompanhava um rapaz, que ele sempre andava aí dentro dos matos, aí algumas coisas, e ele sempre mostrava umas cachoeiras lindas aí do Rio de Janeiro.
mas ele morria de medo. Ele sempre ia com um amigo armado. Porque como ele ia com câmera, essas coisas assim, celular, tudo, câmera cara, né? Então ele tinha medo. Ele já tinha dito que várias vezes tomou várias corridas ali dentro daqueles matos. Mas de gente, né? De gente que não anda no caminho certo. Quero primeiramente agradecer a Josi por ter me dado permissão, autorizado eu contar esse caso que aconteceu com a mãe dela. Então, eu sempre, além a única pessoa que eu escutei falar que as cachoeiras dormiam na noite de quinta-feira para sexta-feira santa, era a minha mãe que contava isso pra gente. Depois, assim, outras pessoas, eu só ouvi dizer, tipo assim, sim, na noite de quinta-feira santa para sexta-feira, as cachoeiras dormem, elas, né, congelam, falavam assim. Então, mas assim, contar a história, fora a minha mãe, eu nunca ouvi ninguém contar. E aí eu vi a Josi contando esse caso numa rede social, e aí eu falei, não, olha que caso bom, eu vou pedir permissão para ela, e ela me deu a permissão. Muito obrigado, Josi, muito obrigado mesmo por você ter me autorizado a contar aqui a história da sua mãe, a experiência que sua mãe teve naquela noite. Quando foi um dia, a mãe dela convidou uma amiga, e quando foi perto da meia-noite, as duas já foram lá em direção a uma cachoeira que ficava perto da casa da mãe da Josi. Estava já perto da meia-noite, elas estavam ali. Diz que quando chegaram já escutaram aquele barulho forte das águas, né, caindo, aquele barulho bem forte mesmo da água, da correnteza, tudo, aquela água bem barulhenta mesmo, ela falou. E realmente, né, gente, quem já foi numa cachoeira sabe que se você está na caída dela mesmo, é aquele barulhão bem alto. Então elas ficaram ali, e quando deu meia-noite em ponto, ela disse que do nada veio um silêncio, sabe? Um silêncio que veio assim do nada. Nem o piar dos bichinhos do mato, dali da noite ali, dos sapos, grilos ali, não se escutava mais. Ficou um silêncio assim, bem tenebroso mesmo. E ela falou que a cachoeira, as águas ali da cachoeira, foram se acalmando. Aquele barulho forte da água da cachoeira caindo ali foi também se acalmando, e ficou assim, calma, assim, ficou parado. Ela disse que foi se acalmando e ficou parado, como se ela estivesse dormindo mesmo. Então diz que a mãe da Josi ficou com aquilo ali na cabeça, ficou se perguntando como que isso pode acontecer, porque ela ficou com essa curiosidade e ela foi lá e ela conseguiu. Ela viu, ela falou, a mãe dela, ela falou que a mãe dela viu com os próprios olhos isso, porque a mãe dela chegou, foi com a intenção mesmo de ver as águas da cachoeira pararem de cair, tipo ficar paralisada, né, no caso. E aí ela disse que a mãe dela disse que achou assim uma experiência muito, apesar de inexplicável, mas muito assustadora também, porque ela achou que talvez isso não pudesse acontecer, e ela ficou depois se perguntando como que isso aconteceu, o porquê que aconteceu. Então ela disse que a mãe dela disse que foi uma experiência muito bonita que ela teve. Ela falou que não sentiu medo, ela ficou fascinada com aquilo, achou muito bonito aquela visão ali daquela água da cachoeira parada. Porque a gente vê no tempo de inverno, né, um inverno muito rigoroso, tudo, algumas cachoeiras passam na televisão, né? As cachoeiras, principalmente aqui no Brasil, lá no sul,
nas serras, né, catarinense e gaúcha lá, as águas congeladas, mas no formato do gelo. Agora a água parada, né, não caindo mais, não correndo, deve ser bonito e um pouco assustador, porque ali tem algo sobrenatural, com certeza. Depois, acho que a mãe dela ficou se perguntando, será que isso é algo sobrenatural? Acredito que sim. Acredito que seja uma experiência sobrenatural ali, bem assustadora e muito linda também, porque a minha mãe teve essa experiência e minha mãe disse que foi uma das coisas mais lindas que ela viu na vida dela. Então esse foi o caso aí da Josi. Eu gostei bastante desse caso. Assustador, né? Porque pensou, mas só que a mãe da Josi, no caso, acho que não foi tão assustador, porque a mãe da Josi já foi na intenção mesmo de ver a água dormir. E no caso, a mãe da Josi disse que a cachoeira dormiu, as águas da cachoeira dormiu. Então ela viu o que ela queria ver mesmo, ela teve a confirmação do que os mais velhos falavam, que não era bom ficar acordado depois da meia-noite, porque depois da meia-noite até as águas dormiam. E ela ficou com isso na cabeça e ela foi lá se certificar e teve a confirmação. No caso da mãe da Josi, ela teve a confirmação que as águas realmente dormem depois da meia-noite. Quero agradecer a você, Josi, por ter me autorizado a contar esse caso. E se eu não tivesse lido o seu caso, eu não ia lembrar desse caso da minha mãe. Sabe? Às vezes eu lembro conforme eu vou lendo as coisas, aí eu vou lembrando das coisas que minha mãe contava, ou que eu já tinha ouvido falar, algumas experiências de algumas pessoas. Mas às vezes fica lá guardadinho, adormecido, lá só esperando, né, alguma coisinha para fazer acordar e vir a lembrança. E aí quando eu li esse caso da Josi, eu lembrei desse caso da minha mãe, que eu vou contar, vai ser o próximo caso que eu vou contar aqui para vocês, tá bom? Muito. Então vamos lá para o caso do Paulo. É parecido, gente, bem parecido um com o outro, só em situações diferentes, né? No caso da mãe da Josi, a mãe dela foi lá ver porque ela ficou curiosa, os mais velhos falavam, e ela queria ver com os próprios olhos se isso realmente acontecia. E a minha mãe, lá vem o gordão, e a minha mãe nunca tinha ouvido falar e, sem querer, ela acabou também tendo essa experiência de ver a cachoeira paralisada. E o Paulo também. O Paulo disse que nunca tinha ouvido falar disso, mas acabou acontecendo com isso com ele. Ele, na época, ele mora ainda aqui, né? Aqui no Guarujá. E o primo dele, isso aconteceu quando ele foi passar o feriado da Semana Santa, né, do Sexta-feira Santa, na casa de um primo do pai dele. Então diz que era um senhor muito amado, muito bem querido ali na família dele, tudo. E aí ele falou que foi passar esse feriado com os primos, tudo, lá na casa em Barra do Turvo, aqui, que fica no sul do estado de São Paulo. Eu acho que Barra do Turvo, quase divisa com o Paraná ali, mais ou menos, ou não? Quase divisa. Quase divisa, se eu não me engano. E aí, então, ele falou que esse primo tinha uma casa ali, todo mundo gostava de ir. Quando chegava feriado, essas coisas, o pessoal não procurava praia, não. O pessoal já ia pro sítio desse primo dele, do pai dele, e aí, então, ele disse que teve essa experiência também ali. Então, ele começa contando assim, ele falou que isso aconteceu no ano de 1980. Ele disse que era rapazote na época, e ele tinha um primo que morava em Barra do Turvo, aqui no litoral, no sul de São Paulo. E ele disse então que eu tinha esse primo dele que tinha uma casa ali, um sítio ali, e ele morava ali sozinho, diz que
esse primo dele nunca casou, tudo, e sempre morou ali sozinho ali. Porque os parentes, a família do pai dele, o pai dele, tudo nasceram ali em Barra do Turvo ali, nasceram ali para aquelas bandas ali. Então eles sempre gostaram. Quando eles eram bem criança, ele falou que ele ia com os pais lá, os pais sempre estavam indo lá para ver os parentes que moravam por ali e gostavam muito de ir nesse sítio desse primo do pai dele. Ali deve ter muita cachoeira. É, ali deve ter. E aí então, quando foi um dia, quando estava já, era feriado de Sexta-feira Santa, ele disse que quando foi na Quinta-feira Santa, ele mais uns primos, né, uns parentes, foram para casa desse primo passar o feriado lá. E eles que saíram daqui, chegaram lá quase de tardezinha, tudo. Chegaram lá, foram muito bem recebidos por esse primo, e que ele já era um senhorzinho, um senhorzinho bem já de idade, e que estavam ali apreciando, ficaram ali, chegaram, arrumaram as coisas, o quarto que iam ficar, porque a casa não era uma casa pequenininha não, era simples, mas era uma casa grande. Que aquela casa parece que já tinha sido dos pais do primo do pai dele. Então, ou seja, dos tios do pai do Paulo. E aí então tinha assim os quartos, aí cada um foi se ajeitando ali como pôde. E aí estava um dia de sol, calor ainda. Aí eles foram andar ali pelo sítio, foram ver as plantações que tinha ali no sítio, diz que muito bonito, muito bem cuidado por aquele primo. E aí o primo chegou e chamou eles, né? Falou, vamos lá, vamos ali pegar ali umas frutas ali que já tá de vez, já vamos pegar umas frutas ali pra gente comer. E eles foram e ficaram assim, ficaram nisso assim, passando a tarde ali. Quando foi mais de noite assim, o primo chegou e falou, olha, vamos dormir, porque hoje é o primo falando, né? Porque hoje é a última noite, último dia de quaresma. Então não é bom a gente ficar aqui por fora, sabe? Porque senão a gente vai ver coisa que a gente não quer ver. E coisa ruim. Ele até fez assim como ruim. Como o primo falou. E coisa muito ruim. Pode passar por aí. Então eu aconselho vocês a não sair, não ficar aqui por fora, aqui no quintal, não. Vamos dormir, vamos para dentro de casa. Porque não é bom ficar para fora e ficar acordado depois da meia-noite. E não é bom ficar aqui fora depois da meia-noite. Aí diz que eles ficaram tudo assim, meio assim, porque eles são da cidade, né? E foram para dentro de casa, tudo. Tinham levado um baralhinho, tudo. Estavam jogando aquele baralho, mas nada do sono vir. E o primo foi dormir. Porque eles falaram que o sono, eles não tinham costume de dormir tão cedo. O primo foi dormir, era por volta de umas 7 horas da noite. Oh. Então ele falou, a gente não está mais acostumado. Quase galinha. Não está mais acostumado com essa vida. Então eles ainda tentaram ficar ali enrolando, jogando dominó, jogando carta, tudo. Eu ainda lembro, desculpa, eu lembro quando a mãe terminava o Jornal Nacional, a mãe colocava a gente para dormir. Ai, meu Deus. Quando a gente queria assistir. E não sentia sono. Era horrível. Ficava na cama esperando até o sono vir. Porque não era. E saísse da cama pra ver só. E aí, então, eles disseram que ficaram ali e tudo. Mas aí depois, sabe, foi dando um tédiozinho, eles falaram, e não podia, eles não né? Queria sair lá para fora, mas não queria desobedecer ali o primo. Mas ficaram ali até que acabaram indo dormir. Foram tudo pro quarto, diz que ali os rapazes ficaram tudo no mesmo quarto ali. E aí eles chegaram, deitaram, conversaram um pouco e ficaram ali. Mas nada do sono vir, nada do sono vir. Estavam ali conversando baixinho dentro do quarto. E aí o Paulo disse, e ele falou que quando chegou nesse sítio, olha eu pulando já a história.
Quando eles chegaram nesse sítio, eles também ficaram maravilhados com uma cachoeira que tinha perto da casa ali, perto do sítio ali, que da própria casa dava para ver a cachoeira. Diz que é a coisa mais linda, diz que uma cachoeira muito bonita e muito barulhenta, ele falou. Nossa, a cachoeira fazia um barulhão daquelas águas que a gente deitado ali na cama, a gente ficou escutando o barulho ali daquela cachoeira e a gente achou agora, né, uns ali até começaram a falar, eu não vou conseguir dormir com esse barulhão dessa água caindo, gente. É pior do que escutar o pingo, uma torneira pingando quando a gente tá para dormir. E é verdade, né, gente? Quer tortura, não quer tortura maior, tu tá querendo dormir e tá um barulhinho. Pingo, né? Mas o barulho da cachoeira faz você dormir, pô. Ah, mas disse que era muito alto. Era porque a caída era tão forte que era um barulhão que diz que parecia que estava ali. Deve ser igual os que reclamam do canto do sabiá. Pô, não fala isso, tá desmerecendo aí, já tá querendo agredir meu amigo? Ah, não. Pô, que vacilo, hein? Pô. Então, aí eles falaram que o barulho estava muito barulho mesmo, e parecia que a cachoeira estava ali, o barulho daquela água caindo, parecia que estava dentro do quarto. Então eles estavam ali conversando baixinho, tudo para não acordar o primo, quando de repente ele falou, silenciou. Ele diz que eles já na hora levantaram a cabeça assim, oxe, o que foi isso? Vocês estão tendo a mesma coisa que eu estou sentindo aqui? É eu só que não estou escutando mais o barulho da água da cachoeira aqui, gente? O que aconteceu? Aí os outros, não, eu também não estou escutando não, eu não estou escutando mais o barulho da água. O que aconteceu? E aí eles se levantaram e foram ver o que tinha acontecido, o porquê daquele silêncio das águas ali. Ele falou, ele já não comenta o silêncio do barulho dos bichinhos ali da mata, ele já não fala disso. Ele só fala do silêncio que ficou as águas, aquele barulhão da cachoeira caindo ali. Não, eles não estavam escutando mais. Aí eles se levantaram e falaram, vamos ver o que aconteceu, cadê o barulho da cachoeira? E saíram ali para fora e foram em direção à cachoeira. E quando eles chegaram, ele falou que eles, acho que devia ser porque estava um grupinho de rapazes, homens, né? Então eles não ficaram com tanto medo. E eles foram ali para a beira da cachoeira e quando eles olharam, para surpresa deles, a cachoeira estava parada, ele falou, paralisada, sem cair. Parece que, sabe, deu um stop no ar, ele falou desse jeito mesmo. Parece que a cachoeira deu um stop no ar e ficou ali parada ali. E eles ficaram assim na hora, até os rapazes, né? Ficaram assim surpresos e também ao mesmo tempo maravilhados com aquilo. Que a gente pensou, você ter uma experiência dessa? Deve ser muito bonito, deve ser, que é mais ruim que você fica se perguntando depois por que acontece isso, como que acontece, o que acontece para as águas pararem assim do nada de correr. E ele falou que ficou assim, falou, cara, não tô acreditando. Aí um ficou falando pro outro, nossa, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, o que é isso? E ele então disse que ficou assim maravilhado com aquilo, ficaram assim, de boca aberta vendo aquilo ali, aquela cachoeira paralisada mesmo, ele falou. E aí então, aí veio o primo e falou para eles, assim, vocês nunca viram que a cachoeira dorme? Ela dorme toda vez que a cachoeira dorme, sempre na noite de quinta para sexta-feira santa. Ela dorme, porque sexta-feira vai entrar na transição, é quase igual com o que o meu avô falou para minha mãe. Está entrando um dia santo. É um dia santo que está entrando, então elas, tipo assim, ele disse que o primo falou para ele
como se as águas estivessem ali parada para aquele dia santo entrar. Olha só que bonito que eu achei isso que o primo dele falou. E né, como é um dia santo, então as águas elas param para aquele dia entrar. Então eu achei, né? Ele falou que achou bonita a explicação que o primo deu. Aí o primo também já logo tratou de levar eles embora para dentro de casa, para ele, né, não ficarem ali fora. Aí o primo falou: agora vamos entrar, não é bom ficar aqui essas horas não, porque tudo de ruim pode aparecer aqui. Então, olha, se vocês viram isso, então vocês também acham que pode acontecer coisas ruins também? Aí ninguém discordou do primo, né? Ninguém discordou ali, falou, não, a gente já, ele falou, eu já escutava histórias e certas coisas aconteciam na quaresma e ali já estava finalizando a quaresma, então eles não quiseram duvidar. E ele falou que era meia-noite. E quando as águas, eles olharam no relógio, quando as águas pararam, que veio aquele silêncio, eles olharam no relógio e era meia-noite. Então foi mesmo na transição ali da quinta para sexta-feira santa que a cachoeira dormiu. E a cachoeira dorme. Nossa, seria bem legal, né? Quando a gente foi uma vez na nossa formatura, eu lembrei, né, desse caso que a minha mãe falou, e a minha mãe dizia que as cachoeiras eram muito mal assombradas. E aquele barulho que ela faz correndo ali e batendo nas pedras, ela dizia que eram vozes, né, Adriana? Lembra que ela falava? Eram vozes ali. E a minha mãe dizia que escutava vozes mesmo à noite ali, quando passava por aquelas cachoeiras, quando morou perto de alguma cachoeira, diz que parecia vozes mesmo de gente falando. Então esse caso que o Paulo contou, eu achei, né, igual o que deve ter com a Josi, quando ela falou isso, eu falei, nossa, eu achei muito interessante, porque foram em épocas diferentes, a minha mãe em 1940, a sua mãe, não lembro, né, você não falou a época, mas deve ser há muitos anos atrás, e a do Paulo que foi nos anos 80, né, em 1980. Então a do Paulo foi 40 anos depois da minha mãe, quase a mesma história. Então eu contei esse caos aqui para vocês, trouxe essa experiência aí da minha mãe, da mãe da Josi e da mãe do Paulo. E o Paulo disse que ele falou, eu vi isso acontecer, gente. Foi assim, assustador, mas foi muito maravilhoso. Aí ele falou, e aí vem mesmo essas perguntas, desculpa, vem essas perguntas de como que aquilo pode acontecer. Agora vai entender como, né, gente? Sei, Deus que chega ali e fala, né, põe a mão assim e tudo para. Eu acredito que nessas horas não são só as águas que param, que dormem. Eu acho que tudo para. Tudo né? para. Tudo da natureza. A natureza para nesse horário. Então, espero que vocês tenham gostado desse caos. Foram 3 causos aí que eu fiquei guardando para vocês já faz um tempinho já. Guardei aqui para vocês, doidinha para que chegasse hoje para contar para vocês. E se der tempo, acho que vai dar sim. Eu vou contar, né, da procissão dos mortos se despedindo da quaresma. Gostaram, meus assustados? Qual a explicação para isso, né? E também fora a minha mãe, o Paulo, a mãe da Josi, um parente próximo também disse que, só que ele morava lá em Santa Catarina. Ele dizia que lá para cima, onde eles moravam, tinha antigamente uma cachoeira. E ele disse que aquela. Agora eu não me lembro se ele disse que ele viu aquela cachoeira paralisada. Mas ele falou que aquela cachoeira também, na noite de quinta para sexta-feira santa, muita gente tinha visto ela ficar paralisada. Ele falou isso.
Agora, eu não me lembro se ele viu ou se contavam que aquela cachoeira, na noite de Quinta-feira Santa, ela parava, ficava paradinha. Ele falou, como se estivesse congelada, congelava assim, sem movimento nenhum, não tinha balanço nenhum de água, ele falou. A mesma coisa minha mãe falava. Tinha a água ali, mas não tinha movimento nenhum. A água estava totalmente parada, bem calminha. E nem a mãe da Josi também contou. É a Júlia embaixo da Evelyn. Aqui a Júlia. Tem cachoeira na Floresta da Tijuca, no Rio. E em Niterói, no bairro chamado Cafubá, pertinho da minha casa. Opa, Júlia. Cachoeira aí pertinho. Será que vai parar hoje? Será? Daqui a pouco, hein? A Júlia, Cafubá é tipo de um subbairro de Piratininga. Meu bairro. No mesmo bairro tem praia, lagoa, cachoeira e montanha. Caramba. Nossa, deve ser lindo, hein, Paraíso. Júlia? Que É. delícia, Júlia. A Alê se despedindo, né? Porque ela acorda cedinho, gente. Ela acorda muito cedo mesmo. Amores, preciso ir. Vou levantar muito cedo para trabalhar. Eu termino de ver o caos depois. Beijos, Então meu depois amor. você vê, Ela Ale, vê. você vê Vai ficar Ainda bem que gravadinho aí. os três aqui da cachoeira que dormem, você conseguiu ela pegar, conseguiu. né? Poxa, mas até no feriado, minha filha, tu Ela vai trabalha. trabalhar? Poxa vida. Sei bem. Boa noite, bom descanso aí, tá? Conto com você na próxima live, hein? A Vera A dando Vera deu risada risada. aqui, foi de aquela hora que a gente tava falando aí do cara que gostava do barulho da cachoeira, não gosta de falar. Ah, Tá corrige embaixo. corrigindo, eu ri da forma da Andréia falar com o senhor diretor. Pô, tava desmerecendo aí o meu amigo, pô. Pensou? Aí ele vê aqui o caos que eu tô contando dele, aí vai ficar chato. Tu não tem moral nenhuma. Ah, velho, mas como a cachoeira para? Fiquei curiosa, eu É, também. então, também as Aquele perguntas que vêm. tantão de água, né? É, como? Porque ela vem de lá de cima, ela já vem com uma força danada. É, E aí, do nada, ela para? Como isso? como? Como isso acontece, né? Denis, nossa, da cachoeira nunca ouvi falar, mas a procissão dos mortos, eu ouvia os antigos falarem. É. Da cachoeira, eu sei, a cachoeira eu ouvi, né? Que minha mãe contava isso. É. E algumas pessoas sempre falavam que Quinta-feira Santa era a noite da cachoeira dormir. E a procissão dos mortos a gente sempre ouviu falar, né? A Evelyn. Quando a gente tava na rua de noite, a mãe falava: Olha, vamos entrar que tá na hora da procissão dos mortos passar. E na Vixe, sexta-feira a gente não podia sair pra canto nenhum. né? Ficar dentro de casa. É, não podia nem pôr a cara no portão. Aqui a Evelyn. Agora fiquei curiosa em ir ver uma cachoeira perto de onde eu moro. Ai, pronto, vai pegar o. Mas tem que ser sozinha. Não- a pessoa só consegue ver se ela estiver sozinha. Se tiver duas pessoas, já não vê. A cachoeira não acontece o encanto. A pessoa Aí, tem que ó. estar sozinha. No caso, a Evelyn tem que ir Ela tem que ir sozinha. sozinha. Porque o Paulo viu com É. mais gente, né? O Paulo teve essa experiência aí com mais. O Paulo, uma vez que os amigos dele estavam dormindo, entendeu? Só ele que viu. Mas Não, gente, mas que estranho, né? Eu fico assim porque a minha mãe viu. E a explicação que o meu avô deu foi que era tipo um luto. Ia entrar a Sexta-feira Santa, e foi o dia que Jesus Cristo foi crucificado ali. Já o primo do Paulo foi falando que era como que acontecia isso, como se as águas estivessem reverenciando ali um dia santo que estava chegando. Aqui, né? Então, aí a gente fica curiosa como isso acontece, né? Começa a acontecer.
Oi? Opa. Oi, gente, deu uma piscada Tu viu o aqui. barulho? Não, mas estourou com um transformador Estourou. por aí. Demos sorte. Caraca, quase que a gente ia Que acabar a horas live. Olha, não é 44. cachoeira aqui, mas quase paralisou tudo. Demos sorte. Não é cachoeira, mas quase que cai tudo aqui. Aqui. Aqui a Evelyn falando, sozinha não dá, tem muito porco do mato perto. Ai, Ai! onde tu mora, Evelyn? Aonde é? Mato Grosso? Mato Grosso que tem muito, né? Ah, não, é javali, é javali que tem no Mato Grosso? Os javalis não são daqui, né? Eles que invadiram. O pessoal que trouxe aí soltou essas pragas por aí. É, não, mas Eles eu acho que o que ela tá matar. falando é o porco do mato Tá daqui falando mesmo. que é um pouco do mato daqui que deve ser. É o catê? Tem o cateto, tem o queixada. Queixada, e esses bichos são brabos, viu? Mas eles não são Evelyn? tão bravos como o tal do javali. O javali ele vem e ataca mesmo, mas Hein? é Cuidado bom aí, não ficar perto não, Evelyn, tomar muito cuidado. Vem o senhor diretor falando para ir sozinho, tem que ter um montão de gente, né, velho? Aí sim, aí a gente fica Aí não com uma acontece. coragem, que misericórdia. Ai, a Evelyn de Itapeva. Gente, eu acho que eu tenho um caso de Itapeva. Moro no município de Itapeva. Talvez, acho que era noiva de Itapeva? Não, tem uns casos de Itupeva. Itupeva, né? Itupeva. Mas eu acho que esses dias eu andei lendo um caso de Itapeva. Eu vou procurar, eu separei ali. Eu não tenho certeza. Agora, eu só não tenho certeza se a pessoa autorizou. Aqui. Foi sinistro, Denis, isso aí. A Evelyn mora no município da cidade de Itapeva. Sim. São esses, ó. Sim. Itupeva aqui em São Paulo, não É é? também, Uma reportagem. A Sandra aí quietinha, respondendo aqui. Atendeu o meu pedido. A Sandra quietinha. Muito interessante. Isso eu gostaria de ver. Eu também. Eu também. Eu acho que eu ia... Então, é que nem a Evelyn. Acho que foi a Evelyn que falou que ficou tentada para ir ver a cachoeira que tem perto da casa dela. Então, aí também, sabe que me passou também uma vontade assim de. Pensou se desse para passar por mim? Bom, uma vez, quando foi minha formatura do 3º ano colegial, a gente foi para uma casa, alugamos uma casa, que graças a Deus que a minha mãe não viu essa casa, senão eu não ia chegar nem perto dessa casa. E era assim, não era, a cachoeira era perto, só que era mais afastado da casa, mais para frente, mas quase que na porta da casa passava a corredeira, né, amor? Sim. Da cachoeira. Nessa época eu já namorava o Odilon e ele foi junto. E aí passava a corredeira ali daquela cachoeira. E o barulhinho daquela água correndo à noite era bem sinistrinho, gente. Porque aí eu lembrava do que minha mãe falava, que a água, né, as águas correndo ali, o barulho das águas à noite ali. Tem. Tá me pegando Tá aqui. aqui também. Deve ser os dislike aí querendo. Ai, que susto! Quase que ela joga o celular no chão. E aí a gente escutava assim o barulhinho da água correndo ali. Mas era, nossa, a casa, Jesus Maria José.